Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você, além de acompanhar aqui no nosso canal, no canal A Serviço da Administração, também pode acompanhar através do nosso podcast, do ADMcast, lá no Spotify. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, através desse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveita já para se inscrever aqui com a gente. Não esqueça de ativar as notificações aqui no sininho embaixo para você receber em primeira mão as informações sobre o nosso canal, deixar seus comentários, compartilhar o link desse programa e também de outros programas aqui do nosso canal. Enfim, fique à vontade para manter essa interação conosco. Para a gente é muito importante saber o que vocês estão achando, o que vocês estão curtindo aqui do canal. Combinado? Hoje, no nosso programa, vamos bater um papo com a diretora VP de Recursos Humanos de uma empresa que, por 2 anos consecutivos, foi considerada uma das maiores marcas empregadoras do agronegócio brasileiro. Eu estou falando da administradora Karen Ramires, que é executiva na Lavoro Agro, a maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina. Tudo bem, Karen? Como é que você está? Tudo bem, e vocês? Boa tarde, bom dia. Para quem está assistindo agora, né? Em qualquer momento aí do seu dia a dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Imagina, a gente que agradece, né, trazer você aqui para a gente entender um pouquinho. A gente sabe que esse reconhecimento acontece já há algum tempo e em alguns setores, né, as empresas elas são reconhecidas como melhores lugares para trabalhar através dos próprios colaboradores. E a gente não tem como falar sobre um bom lugar para se trabalhar sem falar de cultura organizacional, reconhecimento, né, do colaborador, propósito, enfim, são vários temas, vários assuntos que a gente vai abordar hoje, mas para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse para a gente o que é esse prêmio Great Place to Work e como é que funcionou com vocês, né? Como é que foi esse processo de eleição? Bom, vamos lá. Eu acho que é importante dar um passinho atrás para contar um pouco da Lavoro, né? A Lavoro ela é uma empresa que é do ramo do agro, né? A gente está no mundo agro, a gente é uma distribuidora, uma redistribuidora de insumos agrícolas, hoje a maior da América Latina, e é uma empresa que tem como característica básica, assim, muito vital, a união de várias outras empresas, né? É uma empresa onde a gente vai comprando, adquirindo novas empresas, que são mais regionais, tanto no setor de distribuição quanto de redistribuição, e a gente, então, tem essa característica de ter muitas culturas dentro de uma cultura só. Né? Então, eu acho que essa é uma beleza enorme da Lavoro e, ao mesmo tempo, é um desafio, porque a gente está falando de um prêmio, que, como você mencionou, que ele recompensa, ele reconhece as empresas que conseguem trazer esse senso de pertencimento para as pessoas e esse senso de engajamento para as pessoas. Então, o fato da gente, nos últimos 5 anos de empresa, que é a idade da Lavoro, ter adquirido mais de 30 empresas, torna esse desafio ainda maior. Porque são empresas de localidades diferentes, com culturas muito diferentes, que vieram dos seus empreendedores, dos seus fundadores, e a gente traz isso agora para uma organização só e quer resgatar, né, trazer essas pessoas que vêm dessas empresas esse orgulho de pertencer. Então, hoje a PTW, na verdade, a empresa, a Great Place to Work, ela é uma empresa global, que ela faz essa pesquisa, uma certificação para garantir que as empresas têm melhores práticas, como você disse, em cultura, propósito, reconhecimento, engajamento, avaliação de performance, comunicação interna, várias coisas que fazem com que as pessoas se sintam mais pertencentes e orgulhosas de estar nesse lugar. Então, a gente, há 2 anos atrás, resolveu entrar nesse processo pela primeira vez, né? A gente também é uma empresa muito jovem, a gente resolveu entrar e perguntar para os nossos colaboradores, né? Como você se sente, o que você preza aqui dentro e como você sente as nossas ferramentas, principalmente ligadas à gestão de pessoas. E a gente, então, saiu já no primeiro ano com uma pontuação de 76% de engajamento, né? Que é uma pontuação muito interessante, principalmente para uma empresa que entra pela primeira vez nesse certificado. E aí a gente vai falar um pouco depois, mas a gente conseguiu aumentar esse número, a gente vem crescendo esse número através de coerência. Eu acho que o que importa aqui é que as empresas que fazem parte desse selo, que elas cumpram o que elas dizem que fazem, né? É o famoso walk the talk. Então,
para começar aí com a sua pergunta, Great Place to Work avalia engajamento, pertencimento, orgulho, retenção, e a gente então fez muita questão de que isso fosse um selo que a Lavoro carrega consigo. Excelente, Karen. Bom, a gente já pode até já antecipar, né? A gente falar um pouco sobre esse crescimento na pontuação, né? Será que a gente pode falar assim, né? Dessa pesquisa, que vocês no primeiro ano tiveram uma pontuação de 76% e ano passado chegaram a 81%. Sim. Que tipo de ações, que tipo de atividades vocês desenvolveram? É muito importante que, independente do resultado, a organização compartilhe esse cenário com as pessoas. Que elas entendam de onde estamos partindo para uma evolução desejada pela organização. Então, compartilhar esses resultados e criar grupos de trabalho onde a gente envolva os colaboradores também é algo muito importante. Então, não adianta eu fazer uma pesquisa do Great Place to Work e eu, como executiva somente, ou diretores somente, montarem um plano baseado nas percepções deles, né? Então, o que a gente fez imediatamente foi criar um grupo de embaixadores do clima, né? Embaixadores desta pesquisa, regionalmente. Então, pessoas que entendem necessidades locais, porque eu tenho pessoas e escritórios espalhados pelo Brasil inteiro e pela América Latina. Nesse caso, foi pelo Brasil. A gente, esse ano, só que fez Great Place to Work na Colômbia. Também foi muito bem avaliado na Colômbia. Mas a gente criou grupos locais para garantir que a gente escuta a ponta, que eu escuto o que faz sentido para aquelas pessoas que estão no dia a dia, dentro da loja, dentro dos meus escritórios, etc. Então, garantir que eu trago a visão e trago para eles um senso de responsabilidade, de corresponsabilidade pela criação de um plano que faça sentido. Então, a gente fez planos locais de atendimento à pesquisa e melhora na pesquisa, e um plano corporativo. Então, no plano corporativo, você tinha ações principalmente com relação a comunicação interna, o quanto que a gente consegue circular as informações, o quanto a estratégia da organização está clara para as pessoas, o quanto as pessoas veem significado e sentido no seu trabalho diário, porque ele entende o que a empresa quer entregar e como que ele impacta nessa entrega, como que os nossos líderes estão próximos e acessíveis às pessoas. A gente fez trabalho de como que a gente podia fazer mais programas de reconhecimento, tratar benefícios. Muita coisa veio relacionada a benefícios, porque como a gente compra empresas diferentes, ela vem com práticas diferentes de benefícios de mercado. Então, também olhar para uma maior estandarização de benefícios, para planos de cargos e salários. Então, conversas que até então, numa empresa muito jovem, não tinham acontecido de forma estruturada. Então, vacina, por exemplo, a gente deu vacina para gripe, a gente fez celebrações locais dentro das áreas, então criando comemorações do Dia da Família, Dia das Mães, Dia dos Pais, uma política de celebração estruturada. Então, a gente foi escutando as mensagens e tentando entender, inclusive com o menor custo possível, porque também a gente sabe que é um desafio para as organizações, que eu acho que é importante mencionar, é que nem sempre é barato fazer isso tudo, né? Às vezes vem pedidos de coisas muito impactantes financeiramente. Então, também fizemos uma matriz de esforço e impacto, né? Quais são as coisas que provavelmente vão gerar um menor esforço, ou financeiro, ou o esforço de mobilizar muitas e muitas pessoas e muitos times, mas que tem um impacto muito grande para as organizações. Eu acho importante dizer que às vezes a gente trava num plano desse porque a gente quer fazer coisas mirabolantes que gastam muito dinheiro e a gente esquece que ações simples do dia a dia, de conexão, de engajamento, de proximidade, de acessibilidade dos gestores, de acompanhamento da gestão junto com seus times, de reconhecimento, mesmo não financeiro, elas causam um impacto gigante. Então, a gente fez esse tipo de trabalho, olhando primeiro para as coisas que tinham maior impacto, e a gente começou, então, a trabalhar nisso de uma forma estruturada. E, além de trabalhar nisso, uma coisa importante é a gente comunicar isso para as pessoas. As pessoas têm que perceber. E não pode ser só uma comunicação que ela recebe, ela tem que receber, mas ela tem que sentir a mudança. Então, também tem isso, né? Eu podia fazer comunicados lindos, dizendo a gente fez isso por causa da pesquisa, ou querendo melhorar o ambiente, mas se no dia a dia a pessoa não sente mudança, não sente evolução nas práticas, ela não conecta e não vai adiantar nada para a pesquisa no final. Então, eu acho que tem esses recados, né? Eu acho que, primeiro, genuinamente se interessar pelo resultado, depois, compartilhar essa responsabilidade de criar planos que façam sentido e que sejam capazes de ser implementados com os próprios times, comunicar bem isso e garantir que a gente faz o que a gente prega. Então, a gente saiu em um ano de 76 para 81.
a gente já renovou, né, de maio a maio, a gente já renovou o nosso selo, a gente aumentou então para 81, e a gente renovou então os times de embaixadores do clima, que já então foram para a ponta de novo, refizeram os planos, a gente evoluiu com esses planos, né? Então a gente passa agora a falar, além disso, vieram alguns temas como diversidade, vieram temas como feedback mais constante da liderança nessa nova pesquisa. Então a gente já começou, inclusive, no plano corporativo, que a gente renovou o plano corporativo, colocar ações, por exemplo, disso, de grupos de afinidade que a gente vai começar a fazer, de um trabalho mais forte, que até vou ligar lá com o Pacto Global da ONU, que a gente deve falar um pouco mais sobre compromissos que a gente faz como organização para a inclusão de mulheres no ambiente de trabalho em posições de liderança. A gente começa a fazer programas de reconhecimento entre pares, que não seja um programa só de baixo para cima, mas que qualquer pessoa da organização possa reconhecer. Valorização da cultura, revitalização da cultura. Então, ele vai evoluindo, sabe? Eu acho que o legal disso é o seu primeiro plano, ele nunca termina. O próximo ano é uma evolução. Isso, sem dúvida, é para nos levar no melhor lugar para se trabalhar, não só na nota, porque a nota é importante, mas na experiência real dos colaboradores. Excelente, Karen. Agora, uma curiosidade, né? Como você já nos disse, são 5 anos de empresa, uma empresa bastante jovem, e eu gostaria de saber se você puder traçar para a gente as principais transformações nas necessidades ou desejos dos colaboradores que vocês perceberam ao longo, né, desses anos, principalmente depois dessas pesquisas realizadas, né? O que é que você acha que no início da empresa era muito comum encontrar no perfil de um colaborador e isso foi se transformando ao longo desses anos e hoje é completamente diferente? Bom, eu estou na Lavoura quase um ano, tá? Eu não estou aqui desde os 5 anos, mas já conversando muito com as pessoas e estando muito na ponta, conversando com os nossos colaboradores, eu vejo que é uma transformação normal de empresas jovens. Assim, a empresa começa com processos muito pouco estruturados, com uma conexão de empresas. A gente foi comprando empresas que eram muito diferentes umas das outras. Então, esse olhar corporativo, esse olhar mais geral para as práticas e políticas era menor, normal numa empresa mais nova. Então, acho que o nível de exigência, ou qualitativamente, o tipo de exigência que as pessoas começam a fazer, ou de solicitações e anseios, são anseios mais básicos, né? São anseios de entender por que essa empresa nova chegou, por que eu fui comprado, o que vai acontecer comigo, quais são os planos dessa empresa maior que me comprou. Então, eu acho que é normal quando as empresas novas chegam, inclusive até hoje a gente compra empresas, que esse anseio inicial exista. O que a gente começa a ver com a evolução da convivência dessas empresas e da conexão entre elas e a evolução da própria Lavoro, é que à medida que esses processos vão sendo implementados, eles passam a fazer parte de um novo normal, né? As pessoas elas se acostumam a ter uma empresa onde agora a gente tem um canal de comunicação interna, elas se acostumam a ter um presidente que é super acessível e que a cada, 3 meses a gente faz uma reunião com o presidente e todo o comitê diretivo, com a organização inteira, onde eles podem perguntar o que quiserem, falar o que quiserem, tratar de temas sensíveis. Então, assim, a gente começa a ver uma empresa onde programas de reconhecimento são mais frequentes. Então, cada vez mais eu escuto gente pedindo pelas mesmas coisas, a gente começa a evoluir, né? Então, se eu tenho, agora eu começo a ter uma necessidade, por exemplo, das pessoas me pedindo uma revisão no nosso modelo de cargos e salários, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho um desafio de várias empresas que vieram com cargos diferentes e salários diferentes. Então, a gente já está numa sofisticação de agora estar trabalhando com uma empresa que nos ajuda a fazer um diagnóstico dos nossos cargos e salários, a gente começar a criar um standard de Lavoro, quando eu falo de carreira, por exemplo. Deles verem uma trilha de carreira dentro da organização. Então, eu acho que é uma evolução normal. Uma empresa que chega pouco estruturada, e ela, então, vai se juntando a uma empresa maior, que começa a ter processos mais corporativos. As pessoas, no início, começam a pedir coisas básicas, mas aí começam a viver essas coisas básicas. A gente, como RH, inclusive, falando para RH, para nós gestores, a gente tem que estar sempre se reinventando e pensando o que mais eu posso fazer. O que, além do óbvio, parece óbvio, mas não é, a gente pode fazer para melhorar a experiência. Então, hoje eu vejo pessoas mais focadas em saber do futuro da empresa, saber do meu futuro na empresa, que trilhas eu posso seguir, que carreira eu posso seguir, e quão perto, quão
o quão acessível estão os gestores e que futuro é esse que a Lavoro pode oferecer para mim e eu posso oferecer junto com a Lavoro. Tá? Então, eu acho que essa é a evolução. E a gente, então, tem que estar preparado, porque no próximo ano vão vir outras solicitações e outras coisas que a gente já vai ter tratado esse ano, já vai ter melhorado, outras novas aparecerão. E eu acho que o mais bacana é ver todo um comitê diretivo muito engajado em atender essas necessidades e é realmente ser, na sua essência, uma empresa onde as pessoas estão felizes trabalhando. Porque eu acho que pessoas felizes entregam mais, né? Tem mais resultado, a empresa é feliz e os times estão felizes também. Com certeza, Karen. Bom, você falou agora de nos prepararmos para futuras demandas, né? Para o gestor estar sempre preparado para as mudanças que virão. A gente está percebendo aí, inclusive, uma mudança no perfil dos colaboradores, quando a gente fala assim, no passado muitas pessoas escolhiam a empresa pelo salário, pelo status, né, que significava fazer parte daquela organização. Hoje em dia é mais diferente, as pessoas estão buscando alinhar seus propósitos pessoais, né, com a identidade da empresa. Aí vem minha pergunta, como é que fica, né, para o gestor que está acostumado aos moldes antigos da gestão de pessoas, né, acompanhar toda essa transformação? Como é que dica, por exemplo, você daria para os seus colegas gestores de pessoas, para eles conseguirem acompanhar, né, toda essa transformação? As empresas estão se transformando e as pessoas estão se transformando junto com elas também, né, Karen? Eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é isso que você disse. As pessoas não se movem pelas mesmas coisas. Quando a gente fala de engajamento, muitas vezes gestores de organizações fazem planos e projetos focados nas suas lentes, né? No que é importante para mim, ou no que era importante para as pessoas até o momento. Mas esse olhar atento a essa mudança tão rápida que está acontecendo no planeta, né? A gente fala, primeiro tem uma mudança de coisas que eram valorizadas, hoje não são tão valorizadas, outras que pareciam não adequadas no sentido de, eu não quero, sei lá, eu não quero ir para o escritório todo dia, ou eu quero poder usar a roupa que eu quiser vestir no escritório, eu não quero usar aquele dress code engessado, coisas que até pouquíssimo tempo atrás eram padrão, hoje são condições de engajamento para que novas pessoas queiram vir trabalhar com a gente. É engraçado até falar sobre isso, por exemplo, eu estava vendo a diferença da GPTW no Brasil e na Colômbia. A gente tem muitos colaboradores de uma idade mais avançada na Colômbia. E eles estavam dizendo, por exemplo, lá na Colômbia, que esses de idade mais avançada, dizendo que eles são muito felizes na Lavoro, que eles acham que eles são muito respeitados, que a gente respeita todas as necessidades deles e tal. E alguma coisa de melhora quanto a home office, como isso, trabalho remoto, quanto a tecnologia e tal, veio das pessoas mais jovens. E aí eu achei engraçado, porque é um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil. A nossa população, que é uma população mais jovem, e às vezes o que você escuta nas empresas, e a gente tem falado muito no Brasil, é esse etarismo, né? A gente é preocupado com as pessoas que têm mais de 50 anos, que não são incluídas, e etc. Então, estou dando só esse exemplo para dizer assim, não é a mesma coisa em todo lugar. A gente precisa entender que há necessidades diferentes, não só pelo seu ramo de atuação, mas pela demografia da sua empresa, pela localidade onde ela está. Eu estou no escritório em São Paulo, tem gente que está lá no Mato Grosso, está no Acre, está em Rondônia, está em Curitiba. São necessidades diferentes, as pessoas se movem por coisas diferentes e a organização tem que estar atenta a isso e os gestores atentos a isso, né? Principalmente se eu quero ter os melhores talentos, trazer as melhores pessoas de mercado ou reter os melhores talentos aqui, se eu não oferecer, alguém lá fora vai oferecer. Então, acho que essa atenção é importante, não só para nós que estamos construindo as políticas, mas também, só para fechar, você falou da liderança. A gente criou aqui na Lavoro, no ano passado, e um grupo que chama PGL, que é o Programa de Gestão Lavoro, onde a gente começou a trazer os meus líderes mais sênior para capacitações e pílulas de conhecimento e de desafio mesmo, intelectual, desafio das verdades deles, com relação ao ambiente do trabalho, ao mundo do trabalho agora e às práticas de gestão de pessoas, de finanças, de estratégia, de marketing, de inovação, para exatamente chacoalhar a cabeça e dizer, talvez não seja tão certo e tão engessado quanto parece para você. As coisas estão mudando e você, como líder, tem que estar atento, antenado e preparado para essa mudança, para esse chacoalho que você precisa ter como indivíduo e como profissional, e você precisa abrir essa porta para os seus colaboradores. Então, esse ano a gente fez uma segunda versão do PGL, que é o PGL Fundamentos.
Então, eu estou pegando os meus líderes intermediários, que não são as cabeças, e também colocando eles nessa jornada. De que ferramentas vocês precisam ter? Que olhar como gestor para o seu time, para os seus profissionais e para o engajamento dessas pessoas e para boas práticas de mercado, que se você não adotar agora, a gente vai ter um turnover de pessoas, a gente vai perder quem a gente não quer perder. Então, tem esses dois olhares, né? Um olhar dele como gestor para não perder as pessoas, mas um olhar também no interesse genuíno de desenvolvimento e capacitação da liderança. Então, eu acho que nesse momento a sua pergunta também é o que eu diria, né? Nós como líderes temos que estar atentos a isso, a essa forte e intensa capacitação, mas como gestores de pessoas preocupados em como prover essas ferramentas para os nossos gestores, porque o mundo está mudando muito rápido e não necessariamente eles vão acompanhar sozinhos essa mudança. Ainda falando, Karen, sobre essa relação, né, empresa e colaborador, na sua opinião, quais são os principais erros atualmente cometidos, né, por empresas na hora da gestão de pessoas? O que é que você vê de super errado que ainda é praticado no mercado e que não deveria ser, né, por conta de tudo isso que a gente está falando, das diversas posições, né, dos colaboradores, desejos, necessidades, enfim, a própria empresa também acaba, né, se colocando de formas diferentes, mas ainda existem aquelas pessoas que mantêm aquela forma rígida, né, de gerir. Na sua opinião, que erro não se deve mais cometer? Eu acho que eu falaria para você primeiro no processo de recrutamento e seleção, sabe? Eu vou falar um pouquinho assim, de coisas que vêm na minha cabeça. Eu acho que primeiro, quando a gente traz as pessoas para a organização, eu acho que muitas vezes por pressa, pela rotina do dia a dia e etc., a gente faz vagas, não só como recrutamento e seleção, mas como liderança, muitas vezes, sem entender a profundidade do real impacto que uma cultura diferente, que um comportamento diferente, ou que uma expectativa diferente de um candidato pode trazer. Então, eu acho que primeiro, como RH, eu te diria que tem um trabalho a ser feito muito próximo dos gestores de o que é esta empresa, qual é o tipo de perfil funciona nessa empresa, por que avaliar entrevistas de desligamento, quando a gente faz entrevista de desligamento, que se não fizer é bom fazer, mas entender por que as pessoas vão embora desta empresa, quais são as coisas que agradam e que não agradam, e que tipo de característica ou de competência técnica e comportamental tem a cara da lavoura, sabe? Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente já entendeu como a empresa é e que a gente deveria buscar candidatos mais alinhados a isso. Então, acho que erros graves acontecem em recrutamento e seleção, da gente simplesmente fechar uma vaga, check, fechei a vaga, mas eu tenho processo onde as pessoas ficam 2, 3 meses na empresa e vão embora. Não é aqui, em qualquer empresa é assim. Então, como é que eu faço um processo que eu consigo fazer esse match melhor, tanto da expectativa do candidato, do que ele tem para oferecer, quanto do que a lavoura espera, que a empresa espera. E eu acho que um outro lugar, aí tem o onboarding, né? Você tem a parte de integração. Muitas vezes a gente recebe as pessoas na empresa, colocam elas lá numa função, várias empresas fazem isso, e já colocam a pessoa para se rodar, para ela aprender sozinha, para ela se virar, e a gente esquece de um momento precioso, que é, primeiro, garantir que a pessoa entenda o que é esta nova empresa, como é esta nova empresa, o que é importante nesse lugar, qual a estratégia dessa empresa, como eu me encaixo nisso, quais expectativas estão me rondando nessa posição, quem são as pessoas importantes que eu conheço aqui dentro para que eu consiga transitar, que prioridades são as minhas prioridades a partir de agora. Então, eu acho que um outro erro primeiro, a gente às vezes recruta de uma forma corrida, atabalhoada, às vezes a gente coloca as pessoas nas empresas e não faz esse acolhimento necessário para que a pessoa parta de um lugar seguro e confiante de trabalho. E depois a gente às vezes esquecer dessas coisas que parecem mínimas, que são esse reconhecimento no dia a dia, esse feedback constante. As pessoas precisam entender o que é esperado delas e alinhamento de expectativas. Então, o que é esperado, estou atingindo, não estou atingindo, por quê? E eu acho que essa sensação de, posso ser reconhecido e eu sei pelo que eu sou reconhecido. Então, na Lavoura, a gente, por exemplo, está agora fazendo uma campanha de cultura, né? E a gente está falando de valores. E as pessoas estão se reconhecendo por demonstrações visuais, representações no dia a dia de comportamentos esperados. Então, as pessoas sabem, se a Karen foi reconhecida porque ela apresenta um comportamento, olha, eu consigo olhar para a Karen e entender porque ela foi reconhecida. Então, acho que programas de reconhecimento que façam sentido, comunicação interna, que é não só através do mar de comunicação, mas que os líderes se sintam responsáveis e empoderados para
multiplicar e compartilhar informação coerente com as pessoas. E, por fim, eu acho que dessa visibilidade de que há possibilidades de movimentação, de carreira e de futuro na empresa. E o que eu preciso para estar lá? Então, eu estou falando de boas práticas, mas acho que invertidas são más práticas, que é o que você está dizendo. Acho que não fazer essas coisas faz com que as pessoas estejam muito mais suscetíveis a ir para outra empresa a qualquer minuto. E quantas vezes a gente vê as pessoas pedindo demissão por R$200, por, sei lá. Isso é tanto nas empresas quanto na casa da gente. Às vezes alguém ajuda a gente em casa, a pessoa vai embora por R$50. Mas o que eu deixei de criar? Qual o ambiente, o contexto e essa conexão que eu deixei de criar? Então, acho que as empresas ainda esquecem de fazer isso de uma forma estruturada e intencional. E eu acho que essa disciplina e intencionalidade ajuda muito e retém mais pessoas. Bom, a gente sabe que a notoriedade, né, e visibilidade que essa premiação Great Place to Work traz para a empresa é muito positiva para a imagem, só traz benefícios, né, perante a empresa e o público externo, e, claro, o público interno. Aí eu venho minha pergunta, né? Employer Brand, a gente sabe que se tornou já um ativo muito importante para algumas empresas. E a depender de como ele for tratado pela empresa, pode também ser até uma estratégia de marketing. Eu gostaria de saber como é que vocês trabalham, né? O Employer Brand, como é que vocês fazem uso até desse reconhecimento para trazer mais notoriedade, mais visibilidade para a Lavoro. É muito importante isso que você falou, que é o seguinte: hoje as pessoas elas não vão para uma empresa inocentemente. Eu acho que ninguém vai para uma empresa hoje às cegas, né? Até muito pouco tempo atrás, também as pessoas, por necessidade ou por falta de informação, eu acho que elas iam isso. Eu recebi uma oferta de emprego, eu vou. Você vê muito mais hoje os candidatos atentos a tudo que aparece publicamente ou a referências que eles têm dentro das organizações onde eles almejam trabalhar. Então, uma pessoa, ela tende hoje a receber uma oferta de emprego, primeiro, antes dela receber, durante o processo seletivo, ela já contacta várias pessoas, ela já lê sobre toda aquela empresa, porque as informações são disponíveis publicamente. Então, é muito difícil você chegar, contratar alguém que conhece pouco ou que não tem alguma referência, algum contato, enfim, que sabe alguma coisa da Lavoro, eu estou usando a Lavoro como exemplo, mas que não vem aqui já com alguma percepção e alguma expectativa. Então, sim, employer branding é muito importante, é um valor muito grande para as organizações, é um lugar onde a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que tem apreço e cuidado, porque se você está bem, se você faz as coisas direito, de novo, você cumpre o que você fala, porque também tem empresas que têm adesivo, tem o selo e etc. E quando a gente vai conversar, a gente escuta referências que não são conectadas com isso. Então, cria essa desconexão. Então, tem empresas que muitas vezes recebem algum selo, mas quando a gente conversa, a gente fala, será que eu quero ir? Porque na prática, realmente, muita empresa está com o propósito colado na parede, com a missão colada na parede, mas na prática as pessoas vivem uma experiência diferente. Então, falando de employer branding para Lavoro, a gente faz muita questão que o que as pessoas vejam para fora seja o que a gente vive para dentro. Eu acho que esse é um grande recado, assim. Não adianta você ter uma marca bonita só, você ter um selo só. É claro que o selo, ele é baseado na resposta das pessoas, ele tende a trazer uma verdade organizacional, mas eu preciso garantir que isso seja perene, seja consistente, seja forte, vívido na vida deles. E isso faz, sem dúvida, com que eu tenha mais gente interessada nas nossas vagas. Então, hoje, quando eu abro, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que a gente criou nossas redes sociais, etc. Hoje, você vê vagas postadas com muito mais candidatos. A gente criou um programa, legal de contar isso, a gente criou um programa que chama Indique Lavoro, que os próprios colaboradores ajudam a indicar pessoas que eles acham que tem a cara da Lavoro para as vagas. Bacana. Então, isso é legal, e eles são premiados quando essas pessoas são contratadas e ficam mais de 3 meses na companhia, quando elas passam por esse período de integração. E isso criou um engajamento enorme interno. Então, assim, além de eu ter as vagas externas, que tem a ver com o meu employer branding, etc., tem o meu employer branding interno, que é como é que os meus colaboradores falam de mim. Será que ele quer indicar Lavoro para alguém que ele admira, para alguém que ele gosta para trabalhar? Porque se a Lavoro não for boa, ele não vai indicar para alguém. Então, a gente tem tido muitas indicações internas e contratações vindas de indicações internas. Então, isso mostra para a gente esse recado, assim, eu quero bem para alguém, eu quero que ele venha para a Lavoro. E a gente tem visto esse número crescer.
E a gente, só uma última coisa que eu acho que é legal de falar, é que nas redes e onde a gente publica as vagas, a gente também tem trabalhado com que cara eu quero levar. Então, eu tinha vários posts diferentes de vagas. Então, no Sul postava de um jeito, no Norte postava de outro. A gente está criando, se você observar no próprio LinkedIn, nas redes, um jeito lavouro de falar com o mercado, um jeito de falar dos benefícios, das nossas políticas, das nossas práticas, que dê transparência desde antes da pessoa vir. Que eu acho que isso também reforça nosso employer branding. Eu gostaria de saber, na sua perspectiva, né, como diretora VP de RH, com formação em administração também, não falei que você é administradora por formação, como é que você está vendo o futuro da gestão de pessoas? Para você, quais são as próximas tendências, né? Quais são as tendências para essa área nos próximos anos? Bom, eu acho que duas coisas importantes de dizer. Uma é a atuação das pessoas que são de recursos humanos. Acho que é importante dizer, assim. Eu tive essa semana, inclusive, 2 dias com o meu time, e algo que eu falo veementemente, assim, cada vez mais a área de recursos humanos precisa ser vista e se posicionar como um negócio, né? Eu já estive em organizações, eu tenho 25 anos trabalhando com RH, eu já ouvi algumas vezes isso, né? Aqui a gente fala de negócio, lá vocês falam de gente. E eu falo, não. Eu falo de negócio e você fala de gente também, né? Então, tem uma coisa de compartilhamento cada vez maior desse papel de gestão de pessoas por todas as pessoas responsáveis e líderes na organização. E tem uma coparticipação, uma corresponsabilidade nossa como RH por entregar os resultados, entender a estratégia e garantir que eu faça um processo e planos de gestão de pessoas que entreguem essa estratégia. Não tem mais espaço para áreas de recursos humanos que ficam fazendo projetos autocentrados. Eu falo que é o RH para o RH porque a gente acha que as pessoas são legais, que elas têm que estar felizes. Não é isso, né? Isso sim entrega resultado se estiver conectado com um objetivo maior da organização. Então, acho que uma primeira recomendação é, nós como área de recursos humanos precisamos o primeiro passo é entender profundamente estratégia, planos e números da organização, para que eu crie planos que me façam alcançar esses números. E esse plano sim vai vir através da gestão de pessoas, vai vir através de times mais engajados, mais reconhecidos, mais recompensados, que tenham uma gestão de carreira melhor, etc. Mas eu preciso direcionar esses planos e mensurar. Eu também tenho dito, se você não mensura, você não consegue trazer o impacto que você está causando na organização, você não consegue mostrar. E o valor seu não vem, a sua relevância não vem. Então, absolutamente conexão, cada vez mais, falando de presente já e de futuro, gestão de pessoas precisa estar conectado com entrega, resultado, estratégia e ser mensurável. O que a gente faz precisa ser mensurável. Quanto a pessoas, eu acho que, enfim, tendências que vocês estão vendo normalmente em qualquer outra empresa, mas essa flexibilidade com relação ao local de trabalho, esse misto geracional dentro das organizações, que é maravilhoso, você ter gerações diferentes que se valorizam, que se reconhecem por coisas diferentes, que trazem valor e conhecimentos diferentes. Falando de diversidade não só geracional, mas de perspectivas, de experiências, de backgrounds, de gênero, de tudo, sabe? Quanto mais cabeças para questionar o nosso status quo e para trazer novas vivências e lentes frescas para trazer para a gente novas formas de pensar, mais longe a gente vai como organização. E a gente tem essa capacidade de entender que às vezes aqueles que questionam mais, que trazem as ideias, às vezes assustam, mas ao mesmo tempo são aqueles que fazem a gente sair da caixa, né? Então, eu acho que esse olhar para uma diversidade maior, esse olhar para um mundo muito mais aberto a entregas, independente de onde você está fisicamente, então um mundo mais virtual, mais remoto, e eu acho que esse olhar também para trabalho em grupo sempre, metas que a gente acostumou-se muito a viver com metas individuais, pessoas que têm objetivos individuais. Outra coisa é a gente trabalhar com squads, trabalhar com grupos onde a gente tem objetivos, independente da sua área de atuação, da sua área funcional, você se une para resolver um problema da organização. E você tem metas coletivas, né? Eu só entrego se o meu grupo inteiro entregar. Se o time for bem, eu estou bem. Se o time não for bem, eu não estou bem. Então, como é que a gente começa a ter esse senso de coletividade, que é algo que já vem muito forte em startups, em novas organizações, e que a gente ainda tem organizações mais tradicionais que são focadas no indivíduo entregando. Sim. Então, acho que esse olhar para a coletividade, para a inovação, para a diversidade e para a entrega, seja onde você estiver, etc., e
um RH absolutamente antenado e braço dado com gestores e líderes de negócio é o que a gente precisa para ser relevante nos próximos anos. Esse conjunto, né, de itens, vamos dizer assim, que você falou agora, faz um ambiente de trabalho mais saudável, mais motivador, mais inspirador. Por exemplo, na sua opinião, o que é que torna, né, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, o que é que torna um ambiente de trabalho mais saudável, motivador e inspirador? Eu acho, sinceramente, vou usar uma palavra para te falar, eu acho que coerência, sabe? Eu acho que sim, é tudo isso, é propósito, é reconhecimento, é uma cultura agradável, etc. Mas eu acho que coerência, eu sempre digo isso, eu falo, gente, as pessoas não querem escutar o sim sempre. A gente tá tudo bem a gente não poder fazer alguma coisa às vezes, a gente dizer um não, mas a gente precisa dar contexto, a gente precisa explicar para as pessoas, elas precisam se sentir parte envolvida, não necessariamente nas decisões, porque nem sempre todo mundo pode tomar todas as decisões, mas o entendimento do porquê aquilo pode ser feito ou não pode, porque aquilo é prioridade, e acho que um caminho de trabalho que eu volto na coerência, né? Não adianta eu fazer uma ação, saiu o resultado da Great Place to Work, então, em maio, em junho eu faço 10 ações, depois em julho eu desapareço. Agosto eu desapareço, dezembro eu desapareço, aí faltando um mês para a pesquisa eu começo a fazer coisas de novo, então que eu te diria, o que eu acho que conecta as pessoas é a verdade. Uhum. É a verdade, é a transparência essa coerência. Eu acho que vários ambientes corporativos pecam pela falta de coerência. A gente diz que valoriza alta performance, valoriza alguém com baixa performance, a gente diz que valoriza o respeito e aceita líderes que não respeitam as pessoas, e as pessoas crescem sem respeitar as pessoas. Eu acho que esse tipo de comportamento tira a credibilidade e o engajamento dos colaboradores. Então, o que eu espero genuinamente estar fazendo aqui, e eu espero dar de recomendação para as outras pessoas que estão assistindo, acho que a gente você não precisa ter todos os sims de uma vez, você não precisa ter todo o dinheiro do mundo de uma vez para fazer todas as iniciativas que você quer, mas as que fizerem, as poucas e boas, que elas sejam genuínas, verdadeiras, intencionais e tenham coerência e constância. Porque eu acho que isso conecta as pessoas e engaja, minha opinião. Não, e a sua dica vale para empresas de qualquer porte, né? Empresas pequenas, médias, grandes, até inclusive empreendedores, né? Então fiquem aí com essa dica da Karen, que agora vai deixar uma outra dica para vocês, a nossa dica de leitura. Karen, a gente pode te pedir essa dica agora, você pode trazer sobre o nosso tema, né? Sobre ambiente de trabalho corporativo, sobre gestão de pessoas, mas também pode ser um livro que não tenha nada a ver sobre esse assunto. Aí fica a sua escolha. Eu até fiquei pensando um pouco nisso. Tem um livro que eu gosto de muitos livros, mas não, eu vou falar um pessoal e um profissional. Eu acho que profissional é um que eu gostei muito, foi o que eu li recentemente, foi do Simon Sinek, que ele chama Jogo Infinito, e ele fala muito da diferença das organizações que estão pensando no futuro da humanidade, sabe? Uhum. Como as organizações deveriam girar e como as pessoas têm capacidade de entregar coisas que parecem impossíveis dentro das organizações. Então, ele fala muito de empresas que não jogam esse jogo infinito, que ele fala que são jogos finitos, são empresas que têm a meta só para esse ano, ou que elas pensam que aquele colaborador pode me entregar só um pedacinho da cadeia, ele limita o potencial de crescimento, de engajamento, de transformação da organização. E existe muito medo nessas empresas de o que o outro pode fazer contra mim, ou o que ele vai tomar meu lugar, ou fulano apareceu mais que eu, ou a meta dele é mais arrojada que a minha. Ele falou com o presidente, eu não falei. E ele fala muito das organizações infinitas, que são exatamente essas onde tudo é muito fluido, onde todo mundo está trabalhando pelo mesmo objetivo, a gente entende que é uma soma de pessoas para entregar o melhor para a organização, independente da minha área ou da sua, não tem silo. Eu estou falando de objetivos de muitos anos. Eu começo com esse objetivo agora, mas eu quero transformar o ambiente corporativo. Então, eu posso fazer um plano de mais de um ano e a gente junto entregar. Então, mentes muito mais abertas e muito mais transformadoras e inovadoras, tanto empresas quanto colaboradores que estão nesse mindset que eles chamam de mindset infinito. E pessoalmente, enfim, eu tenho lido muito filosofia. Eu tenho um marido que é advogado filósofo, ele fez filosofia junto com o direito, a gente já tem 20 anos de casado, mas eu recentemente, há uns 2, 3 anos, tenho lido mais de filosofia, mas eu acho que é muito mais porque
não só a filosofia, mas outras áreas acho que sair um pouco do nosso dia a dia. Eu acho que a mensagem aqui é o seguinte: sair um pouco do nosso dia a dia, do nosso ambiente só, e achar que a gente vai cuidar dos nossos problemas organizacionais só com as ferramentas tradicionais. Eu acho que essa época está acabando, sabe? Eu acho que a gente realmente, como profissional, precisa começar a ler coisas diferentes, outros temas, buscar referências em outros lugares que nos causem reflexão. Eu acho que uma observação do mundo por um olhar diferente, um olhar de empatia maior, e fazem da gente melhores pessoas e melhores profissionais, inclusive, para lidar com esse mundo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, É verdade. a gente passa por coisas muito fora do nosso controle. Eu acho que uma sugestão que eu daria é: seja o que for, mas não ficar só dentro do seu mundo, sabe? O que mais que eu posso olhar de diferente de algo que às vezes é muito desafiador, inclusive, ler a opinião do outro, entender a opinião do outro, se colocar no lugar do outro, no mínimo faz a gente sair dali mais evoluído, melhor e com uma capacidade de empatia melhor e de maior transformação e impacto. É aquela história, sair da própria bolha, né? E sempre se colocar no lugar do próximo. Pela outra perspectiva, eu falo, a gente tem lentes que vêm com a gente pela nossa vivência, pela nossa história. E às vezes a lente do outro ela é muito mais rica do que parece, mesmo que não pareça agradável à primeira vista. É verdade. Mas ela faz a gente refletir e faz a gente crescer. Bom, Kari, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero muitíssimo te agradecer pela dica de leitura, por todas as dicas que você trouxe, por compartilhar conosco um pouco mais sobre como esse lado da gestão de pessoas, do ambiente, né, corporativo da Lavoro Agro. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada a vocês, é sempre um prazer, eu espero ter ajudado, estou super à disposição, quiserem fazer contato e tal. Também temos o que aprender, sem dúvida, acho que uns aprendem com os outros, mas tem sido uma experiência muito boa, muito enriquecedora, e fico feliz em te dizer que eu tenho visto cada vez mais sorriso e brilho nos olhos das pessoas aqui. Eu acho que é uma construção muito gostosa de se fazer, que a gente faz com muita genuinidade. Obrigada. Imagino. Quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te acha nas redes sociais? Eu sou Karen Ramires no LinkedIn, Karen Ramires, só procurar Karen Ramires na Lavoro. Eu acho que é super importante, super legal a gente poder trocar figurinhas, e vou estar super à disposição, a hora que vocês quiserem. Muito bom. E muito obrigada para vocês também que ficaram conosco em mais uma edição aqui do CRA São Paulo Entrevista. Se você está me assistindo no canal, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Espero que você seja inscrito no nosso canal. Se não for, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar os seus comentários. Não esqueça também de deixar o seu like, hein? E se você está nos ouvindo no ADM Incast, muito obrigada pela sua audiência. Nos acompanhe nas redes sociais do CRA São Paulo para também deixar suas opiniões, né? Quem sabe até sugerir novos temas, novos convidados para os próximos programas. Eu espero todos vocês no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Na gestão de pessoas, você imagina que o primeiro passo é sobre as pessoas, né? Porque você tem que ter uma cultura, pilares de cultura sólidos, né? Que realmente definem aquele espírito, que definem o propósito da empresa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para você compreender qual é o tipo de trabalho que tem que ser feito na hora de você preparar uma empresa para abertura de capital.